Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vou-vos dar boas notícias e vamos analisar um bocadinho como é que se desenvolveu ao longo dos últimos meses a rede da Digi Portugal, rede móvel neste caso. Foi até pedido num dos últimos vídeos, epá, volta a olhar lá para os mapas do GeoAnacom e para percebermos se de facto houve melhorias significativas na rede da Digi. E é isso que nós hoje vamos fazer, ok? Antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega aí no botão do aderir. Por 99 cêntimos por mês terás acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Passa também em viciadocomenta.pt, que é o meu site, que eu normalmente utilizo aqui para acompanhar, seguir os meus artigos que eu próprio escrevo e vou seguindo enquanto estou a falar com vocês aqui nos vídeos, e que é um projeto que está a ser desenvolvido com carinho e com o objetivo de criar aqui mais uma referência neste mercado das telecomunicações no que diz respeito a websites, ok? Meus amigos, vamos passar aqui para o site, viciadocomenta.pt, e vamos ver aqui o último artigo que eu publiquei, que é precisamente Rede Móvel Digi continua a avançar em Portugal. Antes de eu começar, eu quero só fazer aqui uma chamada de atenção, porque antes que comecem já aí a dizer nos comentários, ó Pedro, mas o GeoAnacom não é uma coisa do outro mundo, o GeoAnacom tem problemas, o GeoAnacom, eu sei, ok? Eu próprio vos disse, quando estive aí a fazer aquele vídeo a falar-vos sobre aquela região junto à fronteira que não tinha cobertura, eu próprio disse-vos que se vocês fossem ao GeoAnacom, o GeoAnacom dá-vos informações erradas dizendo que há cobertura lá quando não há. Portanto, não é uma ferramenta 100% infalível. Não existe ferramentas infalíveis. Agora é assim, vocês podem utilizar a ferramenta para perceber, acima de tudo, o geral das coisas. Se as coisas estão a melhorar, se as coisas estão a piorar, como é que vai o andamento das coisas. É nesse sentido que vai a minha análise. Não é no sentido de vir aqui milimetricamente dizer que, não senhor, o que está aqui é lei. Não existe isso. Vocês vinham a pensar isso? Pensaram mal. Ok? Bom, desde novembro de 24 que o serviço móvel da Digi tem estado debaixo de fogo. No mercado amadurecido, uma nova entrante, a MNO, enfrenta um desafio gigante: garantir uma rede móvel estável em tempo recorde. Desde o lançamento dos serviços da Digi, aqui no Viciado Comenta, temos acompanhado de perto a evolução da operadora em Portugal. Um dos segmentos que mereceu particular atenção foi o serviço móvel. De acordo com os relatórios da Anacom, a Digi representa atualmente cerca de 3% da cota de mercado no segmento móvel em Portugal. Este foi, aliás, o serviço que registrou o crescimento mais expressivo desde a entrada da nova operadora, beneficiando também da migração massiva de clientes da Novo na sequência da aquisição pela Digi. Entre novembro de 24 e maio de 26, muito aconteceu. Ainda assim, mais do que isolar momentos chaves, importa olhar para o panorama global. E é precisamente esse exercício que eu hoje proponho aqui. Com recurso à ferramenta GeoAnacom, procurei comparar a evolução do recurso, a evolução da rede móvel da Digi entre julho de 25 e maio de 26. Porquê? Porque precisamente julho de 25 foi a última vez que nós estivemos aqui a falar sobre este assunto. Já passou quase um ano. O tempo corre, não é? O Viciado Comenta já é uma série longa e, se Deus quiser, será mais longa. Um, e, portanto, vamos olhar desde o ponto em que estávamos até hoje. Bom, olhando aqui para aquilo que era o mapa da evolução da rede móvel da Digi em julho de 2025. Portanto, temos aqui 2G, 4G e 5G. Vocês querem depois ver isto melhor, passem no site, que está lá. Vocês podem dar zoom a isso. Aliás, eu até posso dar zoom aqui, se calhar até fica melhor para a gente ver aqui. Mas pronto, basicamente então. O que é que nós víamos em julho de 2025? Eu recordo-vos que, por volta desta altura, nós tivemos aquele chamado problema das chamadas. Não sei se vocês se recordam, quedas das chamadas no verão passado. Hum, Havia, e ainda há, um problema significativo que é falhas de cobertura. Mas esse problema aparentemente está a ser melhorado. Há três, três frequências, vamos dizer assim, o 2G, o 4G e o 5G, sendo que em 2026, na minha opinião, a mais relevante é esta que está aqui, o 4G. Mas é tão relevante quanto a capacidade de ter backups. E o 2G é esse backup. Por isso é que eu estou sempre a dizer: há malta que diz que o 2G vai ser desligado, há malta que diz que o 2G é isto, que o 2G é aquilo. Eu não imagino um mercado onde só exista 4 e 5G, pelo menos nos próximos anos. Okay? Recordo-vos que, quando tudo corre mal, nestas bandas é o 2G que safa. Porque a onda do 2G, não vou entrar agora aqui em questões técnicas, podemos chamar cá o Ricardo um dia, deixa para explicar isso, mas é assim: a onda do 2G propaga-se mais, necessita de menos antenas para ter cobertura semelhante. Ah, mas a velocidade é menor, dados móveis, isso aqui. Ok,
Mas quando tudo corre mal, tu só queres fazer uma chamada. E essa chamada é garantida pelo 2G, se necessário for. Ai, mas eu tenho volta, mas eu tenho não sei quê. Eu tenho volta, tenho não sei quê, mas... Está bem. Mas isso é quando está tudo a correr bem. O 2G pode ser a tua salvação. No momento em que estejas numa zona onde a cobertura é péssima, vai ser o 2G que te vai safar e é por aí que vai sair a chamada. Portanto, o 2G é ainda hoje absolutamente fundamental na manobra de consolidação de uma rede móvel de uma operadora em Portugal. E como vocês aqui verificam, o 2G à época não estava péssimo. Portanto, o azul aqui representa a melhor cobertura, o amarelo pouca, o verde um bocadinho melhor e o vermelho, zonas onde está limitado ou indisponível. Portanto, vocês ainda verificavam, lá está, as redes em Portugal foram sempre construídas, tal como tudo, não é só as redes, é tudo neste país, é construído aqui da área metropolitana do Porto, de Lisboa, da área metropolitana do Porto e do Algarve para lá, ok? Do Porto para a direita, de Lisboa para a direita e do Algarve para cima. É assim que é feito. Inclusive aqui nas zonas do interior, interior centro, algum bocadinho do interior norte, e principalmente aqui na zona do Alentejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo, pá, péssimo desinvestimento, é crónico, é Portugal, no seu esplendor. Portanto, 2G ainda com muitas falhas. O 4G, apesar de bem composto, muita zona amarela, zonas com velocidades pífias, zonas com falhas, ok? Nomeadamente aqui estas zonas aqui. Aqui passa-se, se eu não estou a falhar aqui de cabeça, passa salvo a 23, que era uma das autoestradas onde foi detectado diversos problemas à época de cobertura, que eu próprio tive a oportunidade de ver isso. E o 5G não é ainda hoje em nenhuma operadora, ok? Claro que Mel, nós e Vodafone estão numa posição muito melhor do que este mapa, de longe. Mas não é hoje ainda uma rede focada ou pensada para ter este nível de cobertura. É pensada para reforçar os grandes focos urbanos. Porque não vale a pena estares aqui a encher o país todo de 5G para o nível de pessoas que lá tens. O objetivo é somente traduzir-se numa primeira fase num aumento exponencial das velocidades e numa segunda fase com o 5G Standalone, então aí sim, depois promover a melhoria das poupanças de bateria, não sei o quê, que neste momento é tudo ao contrário. Neste momento com o não standalone, basicamente vocês vão gastar, têm que estar ligados a comunicar com as duas bandas, enfim, é o que já fizemos um vídeo aí para trás. Portanto, este era o cenário. Eu escrevo até aqui um bocadinho sobre isso. Deixa-me lá reduzir agora aqui um bocadinho. Eu digo aqui, com apenas 8 meses de desenvolvimento, não seria de esperar milagres. Portanto, aqui, isto está aqui, tinha-se passado 8 meses desde que a Digi entrou a Portugal. Uma análise direta, era evidente que a rede se encontrava mais consolidada nas áreas metropolitanas e no sul do país, numa fase inicial. Existia ainda muitas zonas onde a experiência do utilizador ficava aquém das expectativas, sobretudo devido à falta de cobertura. Nessa altura, bastava uma viagem de automóvel pelo interior ou centro do país para, com alguma frequência, perder sinal durante vários quilómetros. A este cenário juntou-se o conhecido problema das chamadas, que marcou o verão, contribuindo para um aumento significativo das reclamações dirigidas ao operador low cost. Lembrar-vos que cobertura não significa qualidade de serviço. Vocês até podem ter cobertura, mas depois, se a rede estiver mal configurada, chapéu, ok? Portanto, há muitas zonas onde a Digi até tinha cobertura, mas depois essas configurações não estavam devidamente feitas, havia problemas, como ainda hoje acontece. Se vocês andarem pelo Cell Map, eu, por exemplo, identifico isso várias vezes. Estou, por exemplo, numa zona qualquer, ou quando vou caminhar, ou qualquer coisa, estou a ver no Cell Map e de repente tenho uma antena que fica a 100 metros de mim e eu estou ligado a uma antena que fica a 3 km de mim. E depois acontecem chamadas com voz robótica, e depois acontecem chamadas que vão abaixo, e depois acontecem problemas que estão a ser trabalhados, mas não é só ter cobertura, não é só ter sites, não é só ter antenas. É preciso configurá-los. É preciso que a rede cresça nesse sentido. Por isso é que eu vos disse, não olhem para este vídeo, não olhem para esta análise como sendo aqui uma análise infalível, porque não é. Bom, avançando então para maio de 2026, e aqui vocês já conseguem perceber mudanças. Já conseguem perceber mudanças. Eu vou só ler aqui o meu texto e depois mostro-vos o comparativo, que pronto, não é melhor do que estar a ver aqui e passar para cima e para baixo. 10 meses depois desta última análise, ou seja, 18 meses depois da primeira análise que fizemos, voltamos a analisar o estado da rede móvel. Importa ressalvar que o GeoAnacom não é uma ferramenta infalível, devendo ser utilizada numa perspectiva de análise geral e não excessivamente detalhada. Ainda assim, os dados permitem perceber uma evolução positiva em praticamente todos os indicadores. A rede 2G apresenta já uma redução significativa das zonas com cobertura limitada ou inexistente, que eram estas vermelhas, e vocês percebem que muitas delas desapareceram
e estão a começar a ser substituídas as amarelas pelas azuis, que é a melhor cobertura. Ahm, no 4G destaca-se um aumento das áreas classificadas como verdes, face às amarelas, indicando velocidades expectáveis de 100 comparativamente às anteriores de 30. Portanto, conseguem ver, portanto, o verde começa a dominar face aqui aos amarelões todos que haviam, e isso permite terem velocidades LTE melhores. E depois, relativamente ao 5G, observa-se algum reforço, embora a semelhança das outras operadoras ainda esteja longe de alcançar uma cobertura massiva do território nacional. Portanto, aqui nós já temos uma ideia um bocadinho melhor, na comparação direta, vou por aqui para vocês verem, portanto, comparativamente, assim, lado a lado, vocês conseguem ver, de facto, as melhorias que eu aqui identifiquei. Portanto, o 2G com melhoria, significativamente, nomeadamente em zonas de fronteira. Portanto, vocês veem aqui no interior, estas zonas de fronteira. Aliás, aqui até é erro de imagem. Aqui continua a não identificar a rede, e aqui também, apesar de parecer um bocadinho mais bem preenchida. Aqui neste cantinho em cima também não. Mas, como eu vos digo, isto não é infalível. Se calhar até existe rede ali e não está aqui. Há outras zonas que não têm a rede e aqui tem. Pá, não é infalível, mas olhando à mancha geral, vocês claramente veem uma mancha azul muito maior na cobertura e na qualidade, para além da cobertura, é a qualidade da cobertura que vocês aqui veem. Portanto, toda a zona litoral eu diria que passou por um trabalho significativo. A zona do Alentejo, no interior, passa também por esse trabalho. Vocês conseguem perceber que a mancha azul vai crescendo, e quanto mais azul esta mancha for, mais melhor será a cobertura em si. Depois, na questão do 4G que eu vos falei, que é, na minha opinião, a banda que mais importância tem neste momento nas redes móveis em Portugal, acima da importância do 5G. Recordo até a quantidade de telefones que não suportam sequer rede 5G hoje em Portugal, ainda são imensos. Os telefones então que só suportam 2G, principalmente em contextos de trabalho, existem imensos, os chamados telefonezinhos de teclas antigos, imensos contextos de trabalho. Cada vez encontro mais disso, agora estou mais atento a isso, cada vez há mais. Portanto, a rede LTE para dados móveis, fundamental. Rede 2G para aquelas chamadas profissionais de AD, não sei o quê, também fundamental. E percebe-se, portanto, aqui no 4G então foi feito um trabalho muito sério na questão da mancha verde, vou chamar assim, a mancha verde. A mancha verde permite-vos velocidades um, muito melhores. Portanto, estávamos ali a falar à volta de 30 megabits, passando para 100, são mais de 3 vezes e tal o aumento da velocidade em questão. Portanto, estamos claramente a falar de uma melhoria. No caso do 5G, nota-se o quê? Nota-se aquilo que já se tinha percebido. Portanto, o 5G continuará a crescer nas mesmas zonas que eu vos falei anteriormente, portanto, Porto, Lisboa, Algarve, algumas capitais de distrito. Portanto, e vai ser muito à volta disto. Claro que o objetivo depois passará por continuar a reforçar esta zona, mas sinceramente não se nota assim um crescimento exponencial naquilo que é a rede 5G. Continua muito focada no Sul, continua muito focada em Lisboa e Val do Tejo, e continua muito focada na zona do Grande Porto. Portanto, é dentro da mesma lógica e continuará a ser dentro dessa lógica que a rede continua a ser desenvolvida. Como eu vos digo, pontos muito positivos a assinalar. Melhoria da cobertura do 2G, muito importante, é o backup necessário para quando tudo falha. 4G, a rede mais importante de longe que a Digi precisa de continuar a garantir que está a 100%. O 5G, 6G, 7G, 8G são compromissos de futuro. Para já, como eu disse ali no vídeo anteriormente, a Digi precisa de uma coisa: garantir que o serviço funciona. Ok? Porque assim, se o cliente tiver 150 megas de velocidade de dados móveis, ele vai navegar, ele vai fazer tudo aquilo que ele precisa, como faz nas outras. Nem nota, nem... Pá, há ali as medições de pilinhas do speed test e do não sei quê, pá, um ou outro vai notando dessas diferenças, mas não é impeditivo de nada. Agora, se o cliente não conseguir fazer uma chamada, agora, se o cliente estiver numa zona que de repente não tem cobertura, agora, se o cliente de repente está numa zona que tem uma antena ao lado e ela liga-se lá, não sei onde essa vem, complicado, né? Portanto, aí é que a Digi deve continuar a reforçar. Portanto, melhorar a capacidade de, conexão, de interconexão entre as várias antenas. Esse é um trabalho que está a ser feito, okay? Apesar de eu ter identificado problemas até há pouco tempo aqui na minha zona, é um trabalho que tem sido identificado e tem melhorado. Aliás, eu quando venho a fazer a minha viagem de carro, quando vinha sempre ao telefone, e sempre no mesmo sítio eu já sabia que a chamada caía. Precisamente no ponto em que ela se desconectava de uma antena e ligava à outra, caía sempre. Sempre! 100%! Deixa de acontecer, assim como outros pontos que eu já tinha identificado.
volta e meia acontecem estas questões, volta e meia pode acontecer e ninguém está livre disto. Portanto, continuar a melhorar o 2G, chegar ao espaço indoor, melhorar o 4G de maneira a que melhore cada vez mais as tuas velocidades para garantir essa capacidade mínima e a partir daí começar a fazer o crescimento e a expansão e a consolidação do 5G. Eu diria que o 2G está para o 4G, assim como o 4G estará para o 5G no futuro. Será a rede de backup e continuará sempre a ter essa importância à medida que vai havendo a substituição das linhas 2G, porque eventualmente um dia destes o 2G terá que ser desligado, mais anos, menos anos, vai acontecer. Portanto, reforçar o 4G é reforçar o 2G do futuro, é reforçar o backup do futuro. Ok, meus amigos? Portanto, notícias positivas, há de facto aqui um crescimento positivo, há mexidas técnicas, a rede está muito mais sólida, e digo isto, um cliente Digi, não está a dizer um disco disso, está-vos a dizer um cliente Digi, que utiliza o serviço diariamente e que o compara até com outras operadoras, porque eu tenho dois cartões e portanto consigo perceber, às vezes há zonas onde a Digi até funciona melhor, há zonas onde funciona pior, mas acima de tudo é isso. Quero-vos deixar aqui esta mensagem. Acho que é um trabalho que daqui, se calhar, um ano voltamos cá e espero encontrar sempre melhorias. E deixem aí nos comentários a vossa experiência em relação à rede móvel Digi neste momento. É muito importante receber os vossos feedbacks porque vocês são mais. E, portanto, quanto melhor for aqui as vossas indicações, melhor para eu ir tendo assim uma noção geral de como é que andam as coisas pelo país inteiro. Um grande abraço e vemos no próximo Viciado Comenta.